Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. Sou Eliane Gouveia, trabalho com fisioterapia pélvica e fisioterapia na saúde da mulher e acupuntura. Hoje estou representando a fisioterapia da Casa do Coração e nós decidimos que eu trouxesse para vocês informações sobre a prevenção do câncer de mama e a prevenção e tratamento também do câncer de colo de útero. Aproveitando já o Outubro Rosa, onde nós estamos em divulgação intensa, porque é o mês de divulgação, né? Levando assim com isso a maior conscientização a toda a população, principalmente para as mulheres, né? Então eu vou falar de possíveis causas que poderiam levar a aumentar a probabilidade do câncer de mama, deixando bem claro que não é uma única causa, porém são algumas causas relacionadas à própria doença, ok? Então eu vou falar em primeiro momento do histórico familiar, tá bom? 10% da doença envolve familiares direto, como mãe, irmã, tia, filhas e até avó. Porém, a literatura diz para não ficar fixado, não ficar preso nisso. Por quê? Porque realmente não ficar refém, né? Não ficar refém dessa coisa da genética, tá? Porque se você tiver uma vida saudável, uma vida com exercício físico, uma alimentação adequada, que você vai ser orientada para isso, você pode diminuir bastante essa probabilidade e influenciar muito na diminuição desta probabilidade, ok? Então, um outro fator de risco seria também o envelhecimento. Por que o envelhecimento? Porque, de acordo com a literatura também, as mulheres jovens, numa média de 26 anos, a probabilidade é muito menor, né? É para 1 em 200 mil mulheres. Agora, com mulheres acima de 80 anos, já passa para 3 em cada... Uma para 3 em cada, né? Então isso, a probabilidade aumenta com o envelhecimento, né? Outro também é o excesso de peso, né? A obesidade pode aumentar essa probabilidade, a incidência, né? Porque veja só, o tecido adiposo, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar um depósito de estrogênio, de hormônio. Isso não quer dizer que o hormônio não seja bom, não. O excesso do hormônio estrogênio que poderá fazer com que aumente, porque fica sendo ruim. Por quê? Porque vai levar a um desequilíbrio hormonal e não é isso que a gente quer. Então, a obesidade junto com o estresse aumenta bastante a probabilidade do câncer de mama. Um outro fator é o sedentarismo, que também aumenta esse risco, tá? Aumenta o risco do câncer de mama. A gente tem sempre que lembrar que nós somos responsáveis tanto pela nossa saúde e, na maioria das vezes, também pela doença que nós adquirimos. O consumo de álcool, de cigarro, também é um fator que pode aumentar essa incidência também, tá? O histórico familiar do câncer de ovário, esse pode aumentar o risco do câncer de mama. Por quê? Por alterações genéticas. Porque é importante saber que, por exemplo, se você tem algum parente próximo que teve o câncer de ovário, se teve, é bom você procurar fazer um tipo de exame específico para ver a sua tendência a esse tipo, ver se você aumenta a sua tendência para o câncer de mama. É um exame chamado BRCA 1 e 2. Se você fizer esse exame, você vai descobrir caso você tenha tendência ou não, ok? Então, a exposição à irradiação ionizante também aumenta a incidência. Mas observe só, pacientes que fizeram radiação devido a um linfoma
a um linfoma na área da mama, na área torácica, esse pode aumentar o risco do câncer de mama também, devido à proximidade. Outros fatores também relacionados à vida reprodutiva da mulher podem aumentar o risco. Por exemplo, mulheres que engravidam mais tarde, mulheres que não amamentaram. Isso não quer dizer que será radicalmente, né? Mas isso também pode aumentar a probabilidade. Alguns estudos mostram que mulheres que engravidam mais, que amamentaram mais, podem diminuir essa probabilidade. Então, gente, como prevenir? O que fazer na prevenção do câncer de mama, né? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. De acordo com estas possíveis causas que eu falei agora, né? Se todas nós mulheres, tomarmos consciência e dentro do que pudermos, né, nós evitarmos todas essas causas, vai diminuir sim a probabilidade, tá? E com isso nós teremos que ter mais orientação e a educação será muito importante nesses casos também, tá? Então o que eu sempre digo é o seguinte: mulheres, se mantenham atentas. Como se manter atenta, né? Vamos lá então, ó, vamos diminuir a obesidade, vamos diminuir o estresse. Claro que isso não é tão fácil, mas vamos tentar, ok? Então, como que vou diminuir a obesidade? Vamos fazer exercício físico. Não tem desculpa para não fazer exercício físico. Mesmo em casa, as mulheres mais velhas ou as jovens que não querem ir para academia, não querem ir para rua, caminhar, começa em casa. Como? Marca no relógio 5 minutinhos. Hoje eu vou caminhar aqui dentro de casa 5 minutinhos, mas eu estou fazendo exercício físico. Coloca isso na sua mente. Aí amanhã você faz 6 minutinhos. Agacha e levanta, senta e levanta. Faça isso como rotina, que você vai melhorar, você vai aumentar a probabilidade de você não ser sedentário, né? Um pouquinho todo dia. Você pode sair desse quadro de sedentário, ok? Isso. Ou então, eu sempre digo assim, ó, faz o que você gosta. Se você gosta de dançar, vai dançar. Arranja uma coisa que você gosta de fazer, mas não pode ser sedentário. Não tem desculpa, porque mesmo em casa é possível fazer algum tipo de exercício, tá? Então, o que temos que de prioridade também é o exame de mamografia. Esse exame é de grande importância, tá? Esse exame é um método rastreador. Ele vai detectar o tumor mesmo enquanto ele ainda não é palpável. E com isso vai aumentar a sobrevivência dessas mulheres e melhorar o tratamento, vai ajudar demais, né? Então vamos lembrando sempre que o diagnóstico precoce é possível aumentar a cura do câncer de mama em até 80%. Olha só que fantástico, né? Então que bom que nós temos a mamografia para poder nos ajudar nesta prevenção. Em alguns países, as mulheres começam a fazer esse exame entre 40, 45, 50 anos. E ele deve ser feito inicialmente todos os anos. Depois passa para cada 2 anos ou orientação do seu ginecologista, ok? Alguns estudos, algumas literaturas falam dos riscos da irradiação da mamografia, porém nada é provado, porque este exame é o melhor exame rastreador para detectar o câncer de mama. Existem outros exames, tá? Como a ressonância magnética, o ultrassom, até mesmo a termografia, que é um exame que vai localizar focos diferentes e vai ter o diagnóstico por temperatura, diferença de temperatura. Mas para isso vai ficar a critério do seu médico
vai ficar a critério do seu médico para que você faça este exame ou não, tá? O seu médico também pode lhe orientar, né, a respeito de marcadores tumorais, né? Esses marcadores tumorais do câncer, né, em vigência do câncer de mama, o seu médico vai analisar esse exame e vai te orientar dentro do que for preciso, tá? Então, deixa eu falar uma coisa bem interessante. Existem sinais e sintomas para que nós pudéssemos falar assim, tô com esse sinal, tal. Então, vamos ver se existem sinais e sintomas do câncer de mama? Vamos lá então, ó. Vamos lembrar o seguinte, tá? Que o câncer não dói, tá bom? Mas às vezes algumas mulheres têm assim alguma dor na mama, né? Aí ficam preocupadas. Ai, será que eu tô com câncer? Mas não. Então, mas mesmo assim, essa dor pode ser tanto muscular ou hormonal, mas para isso você vai falar com o seu médico. Sentiu alguma coisa que não está dentro de um padrão que você conhece, comum na sua vida, você fala com o seu médico que ele poderá lhe orientar, tá? Então tem que ficar vigilante, tá? Então, o que temos que vigiar? O que é que nós vamos precisar vigiar para nós colocarmos uma interrogação, tá? Então, ao tocar nas suas mamas, tá? E você sentir algum caroço fixo e duro e indolor, fique atento. Se houver alguma alteração nas auréolas, no bico do peito, fique atento. Se a pele da sua mama estiver muito avermelhada, retraída, esticada, parecendo assim, tipo casca de laranja, atenta, bem atenta, né? Se na sua axila também, se você palpar a sua axila e você sentir também algum nódulo, algum caroço duro, fixo, indolor, fique atenta, fale com o seu médico. É bem interessante também, caso você veja apalpe, né, o seu pescoço, fique atento. Se tiver alguma coisa dentro do que você não conhece, fale com o seu ginecologista. Então, e tem que observar também o mamilo, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai apertar o seu mamilo, apertar o bico do peito e observar se está saindo algum líquido. Se tiver saindo algum líquido, assim meio avermelhado, parece sanguinolento, ou até mesmo assim uma aguinha diferente, fale com o seu ginecologista, porque ele vai poder te orientar bem melhor, né? Então, aí quando você for falar com o seu ginecologista, você já vai, olha só, a fisioterapeuta falou a respeito disso, então eu vou me queixar com a minha ginecologista e vou ver se ela tem mais informações para me dar. Então agora nós vamos aprender a fazer o exame de toque de mama, ok? Eu vou dar uma orientação para vocês, tá bom? Mas vocês vão pedir mesmo, quando forem lá no seu ginecologista fazer o seu exame, que você faz todo ano, você vai pedir, doutora, me ensina, vê se eu tô fazendo certo. Aí ela vai poder te falar, tá fazendo certo sim, ou não, é melhor você fazer assim e assim. Ela vai ser a melhor orientadora, tá bom? Olha só, segundo alguns estudos, este exame deverá ser realizado uma vez por mês depois da menstruação, tá? Onde as mamas estarão menos inchadas, menos edemasiadas, né? E com isso, você vai poder fazer nesse período, tá? Esse é o melhor período. Então, eu vou orientar o seguinte, tá? Vocês podem ficar de pé na casa de vocês, tá? Levantar os dois braços pro alto, tá? Aí um braço fica no alto e o outro braço você vem com a mão espalmada e vai começar a tocar toda a sua mão. Olha só a minha mão, gente, ó. Começa daqui, roda toda a mão, tá? Roda toda a mão, olha só.
em toda a mama, tá? Você vai fazer isso. Você pode fazer isso de frente pro espelho, tá bom? Ou você pode fazer isso no box, no banheiro, tomando banho, ó. Aí rodou toda a mama, vem na auréola, no bico do peito, devagarzinho, tá? Observando se tem alguma coisa que você esteja estranha, o que eu já falei, aqueles sintomas que eu falei, tá? Aí vem aqui na axila também, palpa a axila, tá bom? Observa se tem algum caroço duro, alguma coisa estranha que você não tá gostando. Feito isso, você volta, começa de novo, tá? E vai dedilhando a mama, ó. Vai dedilhando toda a mama, devagarzinho, tá, gente? Vem dedilhando toda a mama, vem na auréola, no bico do peito e observe, da mesma forma, vem aqui na axila, tá? Feito isso, você vai voltar agora em frente ao espelho ou lá no boxe e vai apertar o seu bico do peito assim, ó. Tá, vai apertar e observar se tá saindo algum líquido, e se esse líquido ele tá meio sanguinolento ou se ele tá parecendo uma água estranha. Feito isso, acabou essa mama, agora você vai fazer a outra mama, tá? Você pode fazer também esse exame deitada na sua cama. Deita, levanta os dois braços, da mesma forma deitada, você vai fazer tudo isso que eu acabei de falar, tá bom? Então pensa assim, a prevenção sempre vai ser a melhor opção, sempre vai ser a melhor coisa que você vai fazer para que você não fique doente. E se ficar, você em tempo, você vai poder se ajudar e poder prevenir uma doença que vem realmente se alastrando, causando várias repercussões na vida das mulheres. A porcentagem é muito grande e nós podemos evitar nos ajudando, ok? Olá, gente! Olha eu aqui ainda, mais um pouquinho, dando continuidade. Eu disse que eu ia falar também sobre prevenção e tratamento do câncer de colo de útero, né? Então, representando ainda aqui a fisioterapia na Casa do Coração, vamos lá ter mais um pouquinho de informação a respeito do câncer de colo de útero. Sou Eliane Gouveia, fisioterapeuta na saúde da mulher e acupunturista, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, tá? Por que se preocupar com o câncer de colo de útero? Como qualquer outro que possa ser evitável, nós vamos sempre fazer o quê? Tentar nos orientar, nos educar para que possamos nos prevenir. Então, sempre que vocês puderem, né, assistir alguma palestra, informação, leitura, literatura, assistam, pois por mais que a gente pense às vezes que sabe, tem sempre alguma novidade que poderá nos esclarecer e fazer, nossa, vou fazer isso porque eu não fiz dessa forma, de repente eu posso ser uma pessoa beneficiada com esta informação, ok? Então, temos que ficar atenta, tá? Então, falando de câncer de colo de útero, tá? Qual a frequência desta doença? Vamos pensar assim, ó, vamos ver, na literatura diz, é o terceiro tumor mais frequente nas mulheres no Brasil, tá? Ficando atrás só do câncer de pele, o não melanoma e o câncer de colo e o câncer de mama, tá? E isso, e o câncer de colo de útero. E é o quarto que mais causa morte em mulheres no Brasil. Segundo o INCA, 16 mil mulheres serão diagnosticadas este ano com câncer de colo de útero, este ano aqui em 2020, ok? Então, qual o motivo, qual a razão que nós devemos nos preocupar? Vamos lembrar sempre que o câncer costuma ser silencioso, então temos que ficar atentas ao que ele pode nos trazer para que nós possamos ficar alertas para podermos nos cuidar cada vez mais. Então, alguns sinais
ou sintomas que podemos observar, tá bom? Então vamos lá ver, ó. Procure observar se você tem sangramento vaginal. Observe também sangramento após a relação sexual, sangramento após a menstruação exagerado e mulheres após menopausa que começam a sangrar também, fiquem atentas, tá? Odor vaginal, corrimento, isso também é bem importante. Dor no baixo ventre, abaixo do umbigo, tá? E claro que não é radical isso, mas prestem atenção para esses tipos de queixos que podem aparecer no seu corpo, tá? Pode apresentar também verrugas, tá? Verrugas da pele, por exemplo, verrugas oral, verrugas na genital, anal. Fiquem atentas, às vezes essas verrugas passam por despercebidas, principalmente se a mulher for obesa, às vezes ela tem uma verruga no lábio vaginal e não viu, e ele sumiu de repente, tá? Então tem que ficar atenta também. E também fique atenta se você palpar seu abdômen do baixo ventre e observar alguma massa fixa. É interessante ficar em alerta, tá bom? Porém, gente, a partir do momento que você descobre estes sintomas, nesse estágio já está um pouco avançado, tá? Então, olha só a justificativa da prevenção. Tem que vigiar, os exames têm que ser feitos para que você possa não deixar de chegar a esse estágio, porque a mulher costuma ficar assintomática, tá bom? E se o diagnóstico for realizado nesse momento, com todas essas características que eu disse aqui, esse diagnóstico vai estar muito avançado e a taxa de cura cai para 50%. E se tiver também, por exemplo, com metástase mais avançada ainda, isso cai para 20%. Então, a taxa de cura pode cair para 20% nesses casos também, tá? Porém, se for detectado na fase inicial, tudo muda. Essa taxa de cura aumenta para 90%, tá? Então, o que fazer, tá? Este câncer também pode ser evitável, tá? Ele é causado principalmente pelo HPV, tá? Que é o papiloma vírus humano, tá? E com isso, a prevenção, existe formas de prevenção, e a prevenção primária, dizendo assim, seria como? Evitar a doença. E como? Como, Eliane, eu vou evitar a doença? Evitar a doença, tá bom? Olha só, esta doença, ela pode ser transmitida da mãe para o feto, pode ser transmitida no contato com objetos, contato direto, tá? Contaminado, com objetos contaminados, mas a principal forma de contaminação é o contato sexual, tá? Observem bem, calcula-se que 75% das mulheres irão contrair o HPV durante a vida, tá? Porém, estudos mostram que ela vai se contaminar, mas poderão adquirir, e com o tempo vai adquirindo imunidade, pois em muitos casos as mulheres não percebem que tiveram alguma coisa, não viram nenhuma lesão e não foi visível a ela, tá? E não incomodou e passa por despercebido, tá? E ela vive sem saber que teve o HPV, tá? Então, porém, 5% dessas mulheres serão muito prejudicadas, pois elas não irão eliminar o vírus por conta própria, tá? E este pode crescer devagarzinho, em alguns casos em longo período, pode durar até 10 anos esse vírus crescendo devagarzinho, sem essa mulher saber, ok? Podendo se transformar num câncer de colo de útero. Então, a principal medida é evitar esta doença, tá?
Como evitar esta doença? Nós temos em primeira, como se fosse padrão ouro, a vacinação, tá bom? A vacinação. 90% dos casos são causados por esse vírus HPV, tá? Papiloma vírus humano. Porém, existem mais de 100 subtipos deste vírus. Porém, nem todos eles causam o câncer de colo de útero, tá? E as vacinas podem proteger entre 2 a 9 desses subtipos. E é possível prevenir até 90% dos câncer de colo de útero. Olha que fantástico! Então, o Ministério da Saúde diz que as meninas devem ser vacinadas entre 9 a 14 anos, tá? E os meninos também, quando a gente pensar que a principal forma de contaminação na relação sexual, é transmitido sexualmente, então os meninos também devem fazer essa prevenção. E as mulheres adultas serão analisadas e avaliadas pelo seu médico, pelo seu ginecologista, e ele vai dizer qual é o ideal para cada uma. Muitas vezes estas também são vacinadas, tá? Estas também são vacinadas. Isso. E o ideal da vacinação seria antes da primeira relação sexual ou no início da atividade da vida sexual, né? Caso a mulher já esteja infectada ou com algum tipo de HPV, com tudo isso, a vacina poderá também ajudar essa mulher a proteger para os outros tipos de vírus presente também na vacina. Então, isso é de grande importância, tá? Porém, além da vacina, temos de grande importância a camisinha, o preservativo, tanto feminino quanto masculino, tá bom? Que vai proteger dessa doença e de outras doenças sexualmente transmissível também, tá? Esta é de grande importância e é um grande aliado também para evitar o câncer de colo do útero. Porém, a camisinha, neste caso, ela fica só no pênis, no caso da masculina, tá? E o que pode acontecer? Pode haver o contato do escroto com a vagina, com a vulva, né? Com a vulva, e com isso poderá também transmitir desta forma o HPV para esta mulher. É claro que, como já falamos anteriormente de outros tipos de câncer, o fumo, o cigarro é um grande aliado para aumentar a probabilidade do câncer de colo do útero também, tá? Então, qual o objetivo disso tudo, né? Então, como seria a prevenção secundária, né? O rastreamento, tá bom? Como que é feito esse rastreamento da prevenção do câncer de colo de útero? Vigiar o colo do útero, tá? Como descobrir a doença no começo. Os exames de Papa Nicolau, né, vão mostrar as lesões precursoras a esse e poderá prevenir e até mesmo curar. Então é de grande importância o exame de Papa Nicolau, que é feito com o seu ginecologista, e com isso ele vai te orientar. Tem que fazer o exame e ir buscar o exame, o resultado do exame. Muitas mulheres vão fazer o exame e não voltam mais para pegar o resultado. Então tem que ir lá, tem que vigiar como está o seu colo do útero. As mulheres entre 25 e 65 anos de idade, para maior segurança, os dois primeiros exames devem ser anuais, ok? Os dois devem ser anuais, tá? E se o resultado estiver normal,
poderá espaçar mais um pouco entre cada um. Isso vai ficar a critério do seu médico, tá? Segundo a OMS, as mulheres a partir dos 64 anos têm que verificar os seus últimos 2 exames, se deram normais, e se deram normais, a critério do seu médico, também poderá suspender o exame Papa Nicolau. Porém, tem que o médico falar sobre isso, está suspenso. Enquanto não falar, não pode ser feito isso, tá bom? O que é esse exame? Como é feito esse exame? Então, gente, lembra que eu já mostrei essa peça para vocês aqui na Casa do Coração? Então, aqui tá o útero, ó. Aqui tá o colo do útero, tá? A ginecologista vai pegar um espéculo, vai colocar no canal vaginal e dali ela vai fazer uma raspagem, tá? Uma raspagem, e que esta será enviada para um laboratório de análise, né? E dali será feito o diagnóstico deste exame, tá? E terá o resultado de suspeito ou não suspeito. Caso de suspeito, essa médica vai indicar um outro exame chamado colposcopia, onde o médico fará de novo, né? Terá uma melhor noção, melhor visão do colo do útero. E se ele achar algo de mais suspeito, este médico irá pedir uma biópsia, então, para poder fechar melhor um diagnóstico e com isso poder fechar melhor uma escolha, um protocolo de tratamento para esta mulher, tá? Se o diagnóstico for do câncer do colo do útero, então for realizado e o tratamento for indicado uma cirurgia, pode ser indicado, ele deu positivo, o tratamento poderá ser cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Isso será a critério do médico, tá? Outros diagnósticos que poderão também ser observados pelo seu ginecologista, ele vai falar isso para você, são diagnósticos de lesão pré-maligna ou pré-cancerosa, que chama-se de neoplasia interepitelial cervical, ou NIC, tá bom? Que pode ser NIC 1, ou lesão de baixo grau, que é uma lesão de baixo grau, ou NIC 2 ou NIC 3, que é uma lesão de alto grau. Ele vai mostrar alterações no início, se mostra alterações no início do problema, que pode evoluir e com isso também passar para um câncer de colo de útero, tá? O tratamento vai depender da idade do paciente, o tipo de NIC, né? Podendo ser desde um segmento com acompanhamento de Papa Nicolau diminuído. Vai diminuir a frequência ou aumentar a frequência do Papa Nicolau e, caso seja necessário, poderá fazer cirurgias, uma cirurgia também. As lesões de baixo grau pode ser também feita de forma, pode haver uma regressão de forma que, ao repetir o Papa Nicolau, não tenha mais nada e com isso vai prosseguir o tratamento com o ginecologista. É muito importante para evitar a progressão, tá, deste NIC, que também poderá virar um câncer de colo de útero. Porém, o seu ginecologista irá lhe informar, irá dizer se é preciso fazer este tipo de exame, se existe alguma suspeita. Só será feito caso seu médico ginecologista indique para você, tá? Então, eu quero afirmar mais uma vez que a orientação e a educação lá da escola, lá de casa, lá para os seus filhos, tem
que ser orientado, tanto a menina quanto o menino, as mulheres adultas ficarem vigilantes, porque a prevenção, mais uma vez eu vou repetir e vou falar isso sempre, que a prevenção sempre será o melhor medicamento. A prevenção sempre terá o melhor resultado. E com isso, eu estou mais uma vez aqui feliz por poder passar essas informações para vocês. Caso tenha dúvida, entre em contato comigo pela Casa do Coração ou no meu Instagram também. E com isso, caso tenha dúvida também, pergunte ao seu médico, ok? Foi muito bom estar aqui passando essas informações para vocês. Um grande beijo e até as próximas informações que eu possa trazer para vocês. Bye, bye!